Hello! Hello guys! How are you today? How are you? Então, pessoal, hoje nós estamos aqui, eu, Rosana, Eu, Nalva. e estamos aqui para tirar algumas dúvidas que durante a semana o pessoal foi mandando para nós, né? Em questão da educação bilíngue. É uma dúvida assim que muitos estão, né? Ah, Rosana, Alessandra, Nalva, né? Teacher Nalva, como que vai ser essa questão do bilíngue? Como que vai funcionar, né, Nalva? Exatamente. Então a gente recebeu muitas perguntas, assim, muitas. Nós tivemos que também ter tomadas de decisões para estar aqui, né, conversando com vocês, tirando essas dúvidas. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Rosana, sou a diretora do Colégio Planetário. Hoje a minha sócia Alessandra, que é a diretora pedagógica, ela não pôde estar presente, mas eu, né, representando também, estou aqui. E agora eu vou passar um pouquinho para a Teacher Nalva se apresentar para vocês. Então, meu nome é Reginalva. Vou estar aqui tentando desempenhar da melhor forma possível esse projeto, esse programa lindo, que vem crescendo no Brasil cada dia mais, né? Pra gente ficar mais íntimos, pode me chamar de Nalva. Dúvidas que vocês tiverem também, a gente vai estar tirando. Então nós ao longo dessa nossa live, nós vamos deixar vocês a par do que é a educação bilíngue, né? E como vai funcionar o nosso programa aqui no colégio. Exatamente. E assim, o que vocês forem tendo de dúvidas, alguma pergunta que a gente não, né, estiver tirando durante todo esse processo que estaremos aqui, vocês podem estar mandando, tá? Podem mandar no vídeo, né, ao vivo, e pode mandar também depois. Nós estaremos respondendo vocês, tá? E da melhor forma possível nós vamos tentar tirar essas dúvidas. Sobre o seu currículo, teacher, vamos colocar para as pessoas saberem como que você está iniciando esse processo dentro do colégio, a oportunidade que está sendo também dada, né? Exato. Que de uma forma geral, quando você estiver falando, eu vou dar uma interrompida para eu estar acrescentando algumas coisas, claro, e falar como, né, a quem está à frente desse projeto, e para tentar também colocar para os pais como que vai funcionar essa questão, até mesmo sua, dentro da escola. Exato. Né? Então, apresente para nós. Aqui nós temos os rascunhos aqui, porque para não deixar de falar algumas coisas importantes, né? Então, a gente vai enfatizando aqui uma coisinha ou outra. Exatamente. Então, quero me apresentar para vocês que eu sou a Reginalva, como eu já havia dito, né? Eu sou graduada no curso de Tecnologias e Recursos Humanos pela Uninter Universitário. Eu também estou cursando a Faculdade de Letras em Inglês, ainda em andamento. Além disso, na área de inglês, eu já estou no segundo ano de um curso privado que eu também faço, justamente já para dar essa ênfase e a gente ficar rodeado do idioma e nos acrescentar cada dia mais nosso vocabulário. Além disso, eu e a Rosana, que já é uma profissional de mais de década já na área, que já tem a teoria, tem prática, muita prática, nós estamos tendo há mais de um ano já treinamentos, ao qual a gente, ela está me preparando também a mais, um ensinamento a mais para que eu possa desenvolver esse programa cada mês, cada dia, cada semana melhor. E a gente está eu sou, na verdade, uma pessoa que tem muito sede de conhecimento, né? E eu descobri no inglês, nesse segundo idioma, uma imensidão de coisas assim que eu posso aproveitar
e repassar também, né? Então nós estamos cada dia buscando esse conhecimento, porque o pouco que eu sei, com o pouco que o outro sabe, com o muito que a Rosana sabe, a gente pode unir, né, as coisas para acrescentar isso no nosso ambiente bilíngue, que é o que a gente quer fazer aqui no colégio. Então estudar, parar de ficar antenada, de se informar, é algo que não faz parte do nosso currículo aqui. A gente está constantemente, terminou de fazer uma coisa, vamos fazer outra coisa e vamos estar correndo atrás, porque o bilíngue, ele está, como eu já havia dito, ele está cada vez mais sendo presente, né, e sendo implantado nas escolas do Brasil, e os pais, eles veem isso daí constantemente, no dia a dia. Então, nós estamos correndo atrás para trazer o melhor para o colégio. Isso. E vou acrescentar mais algumas coisas, né? Quando eu decidi chamar a Teacher Nalva para fazer parte desse time do colégio Planetarium, o que nós visamos dentro desse campo que nós estamos agora atuando, que seria a parte da educação bilíngue. A Teacher Nalva, ela tem uma preparação incrível, é uma pessoa super dedicada, todos os desafios que a gente coloca para ela consegue, assim, com uma habilidade muito rápido e ágil, fazer tudo que a gente desafia ela. Então, ela como uma pessoa centrada, tendo todas as características que na verdade eu precisava de ter, né, dentro da escola para somar como time, ela possui. Então, assim, é uma coisa nova para ela. Eu já trabalho há muitos anos, eu tenho 14 anos aí dentro da área da língua inglesa. Então, sou fluente, já viajei para fora, já tive esse contato, não vou parar por aqui, vou fazer outras viagens, né, em busca de mais conhecimentos ainda. Faremos. Então, assim, a Teacher Nalva está vindo somar, né, com o colégio. Então, eu espero, né, que todo esse trabalho que está sendo feito desde já, e com essa pandemia que veio, né, para alguns foi bom, para outros nem tanto, para nós enquanto escola foi péssimo, mas nós vemos por vários lados aí, tiramos as coisas boas, né, teacher? E Verdade. Eu tenho certeza que com tudo isso que a gente está programando, nós vamos conseguir, né, executar, nós vamos conseguir trazer com excelência para vocês pais, né, tudo de mais pleno, tudo de mais belo para essas nossas crianças. Né? É verdade, com certeza. E agora nós vamos entrar em alguns temas, né, em alguns temas que vieram como dúvidas, né, de vários pais. E um desses temas é a palavra-chave, acredito que da nossa live, né? Que seria, teacher, o que é de fato, né, a educação bilíngue. Então, esse tema, eu coloco como um tema, mas é algo que já está há muitos anos, né? E assim, às vezes aqui no Brasil as pessoas colocam isso como, é uma escola bilíngue, nossa, só pessoas que têm dinheiro, que estudam, não está no meu alcance, não está no alcance de, né, não, mas pra que isso? Por quê, né? Eu não tô nos Estados Unidos. Então, assim, há várias indagações, né, que ao longo do tempo, quando a gente vai tendo essas experiências do dia a dia, às vezes você vai ali na padaria e você vê, já se depara com um nome em inglês, né? As pessoas, empresários, pessoas trazendo coisas diferentes a todo momento,
né? E trazendo nisso parte lá de fora também. Então as pessoas falam, nossa, mas não tá tão distante assim. Porque tudo que acontece, e principalmente aqui no Brasil, vem com ideias de fora. Então, de fato, nós precisamos estar sim antenados, precisamos estar sim fazendo parte de algo que já não é mais um diferencial. Exato. E sim algo que já é uma necessidade. Então, imagina só, você ter o seu filho, né, dentro de uma escola bilíngue, e não só escola bilíngue, mas sim dentro de uma escola onde vai pensar nesses valores e vai dar esses valores aos seus filhos, né, um cuidado, um toque especial, né, para que ele saia dali todos os dias com um conhecimento de outro mundo. Então, é muito importante, gente. Vamos, nós, enquanto pais, porque eu sou mãe e eu quero sempre o melhor para o meu filho. Então, nós temos que pensar que isso já não é mais, peraí, é só mais uma coisa. Não, isso é de suma importância, né? Acrescentar alguma coisa, não? Sim, claro. Então, gente, a questão da educação bilíngue, né, ela é muito além do que uma segunda língua, além da nativa nossa, né, além do nosso português. Você vai colocar o seu filho numa educação bilíngue, mas ele vai aprender naturalmente. A gente aqui, o nosso trabalho, o nosso objetivo é preparar essa criança para culturas diversas, para quando ele crescer, ele tiver uma facilidade tremenda nessa segunda língua, como também tem na primeira, né? Então, assim, só tende a crescer, né? E nós vamos usar o quê? Nós vamos usar por meio da linguagem, uma imersão desse aluno, porque a educação bilíngue, ela é isso, ela é a junção que você faz da língua materna com a segunda língua. Então eles vão aprender naturalmente, porque todos os dias esse profissional, né, no caso, ele vai estar lembrando, ele vai estar acrescentando palavras para que o próprio aluno, né, o próprio estudante, a própria criança, ela pode ir acrescentando também no vocabulário dela naturalmente, calmamente. Quando você vê, o seu filho está falando inglês para você e você está aprendendo com ele. Então, a educação bilíngue, ela é isso. Então, assim, colocando mais umas coisinhas. A educação bilíngue, nós temos como um conceito, ela vai além do ensino de uma segunda língua, né? Nós educamos em um ambiente bilíngue, né, para que o aluno possa conviver, né, em culturas diversas. Então, assim, há ali uma imersão desse aluno, sendo a linguagem, né, que a gente usa, que no caso seria a língua inglesa, né, como meio de instrução. E não apenas como mais uma língua ensinada como matéria. Exato. Então, a educação bilíngue, ela parte desse pressuposto. É a questão de uma naturalidade, onde essa criança está sendo inserida dentro dessa escola, e ela ali, ela não vai aprender apenas como mais uma matéria. Não, hoje é aula de inglês, eu vou aprender gramática, eu vou aprender vocabulários e enfim. Não. Educação bilíngue, ela parte do pressuposto de naturalidade. É você colocar essa criança dentro desse universo, dentro dessa escola, né, que vai estar preparada, caracterizada, né, já na questão do inglês, que no nosso caso, né, a nossa língua é o inglês. Então, essa aprendizagem que acontece de forma natural, ela usa da linguagem enquanto meio de instrução. Então, é a língua
como meio de instrução, tá? Então, mais alguma coisa, Nova, que você gostaria de acrescentar? É isso mesmo. A educação bilíngue, ela é isso, né? E o resultado é o que os pais vão estar vendo depois ao longo de cada, né, ao longo de cada dia. Bom, então vamos para mais uma dúvida que o pessoal, né, faz para gente enquanto colégio, né, enquanto bilíngue. É a questão da diferença entre uma escola. Mas Rosana, Nalva, como assim? Qual que é a diferença de uma escola internacional e uma escola bilíngue? Qual que é essa diferença? Nós temos muita gente, mas muitas perguntas em relação a isso. Então, um dos pontos que diferencia a escola internacional de uma escola bilíngue começa pela grade curricular. Então, como assim essa grade curricular? A grade curricular, ela segue a legislação do país de origem. E já a escola no Brasil, a escola bilíngue, a legislação brasileira é que, evidentemente, regula a grade curricular. Então, a parte do ensino bilíngue dentro das escolas, elas têm essa diferença quando falamos de escola internacional e quando falamos da escola bilíngue. Então, parte de um pressuposto que seria essa diferença, uma das diferenças, tá? Que nós vamos falar. Outra coisa, Teacher Nalva. Sim, mais uma diferença, só para o pessoal entender, né? Geralmente, no ensino internacional, exige num quadro docente uma porcentagem mínima de estrangeiros nascidos no país de origem, né? Com a metodologia do ensino. Já no bilíngue, apesar de os professores ser fluentes na língua estrangeira, em geral não há quantidade mínima de estrangeiro no quadro de funcionários. Essas são só para vocês entenderem a diferença do internacional para o bilíngue, do ensino bilíngue, né, do que envolve esse contexto. As diferenças seriam várias, mas a gente vai enfatizando algumas delas, né? Outro quesito, o material didático, né? Boletins e avaliações, né? Então, são escritos, quando é uma escola internacional, automaticamente eles são escritos na língua inglesa, né? Ou a língua que a escola está de fato sendo, porque ele pode estar na Europa, ele pode estar em vários outros países e ser bilíngue, né? E ser uma escola internacional. Então, uma das seria isso, já aqui não, né? Como uma escola bilíngue, nós automaticamente iremos transportar esses materiais, esses boletins, né? Toda na linguagem materna, né? Que seria o português. Não necessariamente precisa ser escrito tudo em inglês. A questão do diploma, né? Na escola internacional, o diploma de conclusão do curso de ensino médio, por exemplo, ele é aceito em faculdades do país, né? No caso, Estados Unidos, por exemplo, você saiu da escola, né? Você já é aceito, né, em uma universidade, então sem burocracia nenhuma. E já aqui, né, no caso das privadas, nós temos que contar ainda com o vestibular. Então, a gente passa por uma prova para testar os conhecimentos, para daí nós podermos entrar, né, numa faculdade privada. Então, tá aí um outro ponto, né? Por exemplo, o valor da mensalidade, né, de uma escola internacional,
ela costuma ser mais cara, né, do que a mensalidade de uma escola bilíngue aqui no Brasil. Então há também essa diferença, né? Nós temos assim alguns pontos que aqui no Brasil ainda não se foi implantado, né, de uma forma assim que a gente possa falar, não, a partir daqui vocês já têm essa oportunidade de sair e fazer o que vocês quiserem na área na área da educação. Infelizmente, o Brasil não funciona dessa forma, né? E já lá fora, não. Eles dão todos os poderes que você precisa na área de educação, né? Para que você possa ir para onde você quiser, né? Então, tá aí, gente. Esses foram alguns pontos que nós conseguimos trazer para vocês, né? Da diferença de uma escola internacional para uma escola bilíngue. Era outro ponto que vieram e trouxeram para nós, né? Enquanto dúvidas. E assim, mais um ponto agora, que seria a diferença entre a escola de idiomas e a escola bilíngue, né? Então, Teacher Nalva, explica pra gente qual é essa diferença, porque muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, mas eu tenho meu filho fazendo CNA, eu tenho meu filho fazendo cultura inglesa, eu tenho meu filho fazendo curso de idiomas. Quer dizer, eu vou tirar o meu filho do curso de idiomas e deixar ele na escola bilíngue? É a mesma coisa, né? O que nós temos enquanto escola bilíngue de diferença para uma escola de idiomas? Então, se você já tem o seu filho na escola de idiomas, não tira, deixa ele lá. Só faz adequar o horário da escola com o horário que ele tem curso, né? Mas a pergunta é, qual é a diferença, né, dessa escola de idiomas para a escola bilíngue? Então, o idiomas, quando você insere o seu filho lá, ele vai aprender. Com certeza, ele vai ficar fluente, ele vai ficar proeficiente. Sim, mas isso se ele fizer um bom curso, se ele se doar para que ele possa ter um bom resultado no futuro, né? E se você a escola bilíngue, ele vai aprender naturalmente, porque o nosso ambiente está inserido em tudo que esse aluno precisa saber. Então, ele está totalmente na rotina do aluno, no cotidiano do aluno. Ele vai chegar, ele vai ter a aula dele, ele vai entrar numa sala onde a teacher vai falar em inglês, ele vai ficar atento na escuta, no olhar, né? Vai repetir na visão e vai falar normalmente. Porque são coisas do cotidiano, são corriqueiras, são diárias. Todos os dias essa rotina ela é inserida no aluno, então ele vai aprender de forma natural. Essa é a diferença e isso faz com que o crescimento dele reflete em casa, com os pais, no fim de semana, à noite. Então, acrescentando mais um pouquinho, então quer dizer, em uma escola com um programa bilíngue, que é o nosso caso, o idioma ele está totalmente inserido na rotina do aluno, certo? E uma outra diferença que nós temos em questão dessa diferença de um curso de idiomas para a escola bilíngue, ela está na questão da vivência. Então, assim, quando a gente fala de colégio bilíngue, pensem assim, não, o meu filho está em uma situação cotidiana. Essa língua inglesa que eles estão ali aprendendo todos os dias, ela está acontecendo de forma natural, está sendo inserida de forma natural para esse aluno. Então, não é que uma escola de idiomas, ela é diferente, por quê? Porque na de idiomas você já sabe que você vai lá, você vai sentar,
você vai ouvir, você vai aprender vocabulário, você vai aprender gramática, você vai aprender as 4 habilidades, né? Que é o listening, né? Que é o writing, que é o speaking e o listening. Então, são as 4 habilidades, né? Vocês aprendem, ótimo. Como a Teacher Nalva acabou de colocar, vai ser preciso tirar o meu filho, né, de uma escola de idiomas para deixar ela na escola bilíngue? Não. São coisas diferentes, né? A língua é uma só, mas são processos diferentes que acontecem na vida do aluno, mas que ele vai estar aprendendo. Então, não é tirar, e sim, quanto mais, muito mais conhecimento ele vai ter. Exato. Então, essa é outra diferença, tá? Então, a diferença da escola de idiomas, ele vai aprender aquele conteúdo, né? Ele vai aprender gramática, ele vai aprender vocabulário, ele vai aprender tudo sistematicamente. E já na escola bilíngue é naturalmente, tá? A Teacher Nalva vai chegar todos os dias, vai falar hello everybody, how are you today? E eles já vão estar tão ligados nisso que eles já vão automaticamente responder hello teacher, good, né? Eles vão falar great, awesome. Então assim, tudo maravilhoso, né? Porque a criança, ela tem facilidade, gente. Ela tem muita facilidade em um novo aprendizado, seja de uma segunda língua, seja de cantar, dançar, enfim, tá? Então, assim, vocês não precisam se preocupar. Não, mas, Rosana, inseri meu filho e eu tô com medo dele fazer, ele tá na alfabetização, eu tô com medo de atrapalhar, né? Tá na língua materna, mal sabe ler e escrever, de repente inserir esse aluno com uma outra língua. Isso é bacana você mencionar isso daí. Exatamente. Porque... Rosana, isso acontece como, né? Prejudica? Meu filho vai ter alguma coisa que, nossa, eu não vou conseguir alfabetizá-lo porque ele vai confundir uma língua com a outra? Não, gente. E não mesmo. A neurociência, ela já coloca todas essas questões, né? Que quando a criança, nós temos a parte esquerda, né? Que é armazenado uma caixinha ali que ele vai automaticamente, ele vai dizer, não, é a primeira, é a segunda, é a língua materna, é a língua inglesa. Então, dali é que você consegue, você, seu filho, qualquer pessoa consegue falar, não, eu estou numa segunda língua, eu estou na primeira língua. É uma coisa natural. Consegue diferenciar rapidamente. Consegue diferenciar rapidamente. Então, assim, já tem estudos sobre isso, né? Então, não tem problema nenhum, aquela criança que está alfabetizando, não tem problema nenhum, né? Em estar ali em contato com mais uma língua, podem tirar isso, podem ficar despreocupados enquanto a isso. É verdade. Tá? Quanto mais cedo ele começar na língua, melhor desempenho ele vai ter. Ele vai ter. E só para finalizar também essa questãozinha do bilíngue, pro curso de idiomas, é que o ensino bilíngue, nenhum curso de idiomas vai dar para o teu filho. São duas coisas, né, bem distintas, porém o bilíngue muito mais agregador, muito mais natural e vai ficar fixo. É pro resto da vida, né? Bom, pessoal, outra coisa que nos perguntam bastante, Teacher Nalva, todos os dias tem que ter inglês? Sim, todos os dias tem que ter inglês. O inglês, ele nada mais é do que novidade para nós, para o nosso cérebro, novidade para a nossa rotina de estudos, né? Então é importante sim que todos os dias nós estejamos em contato com ele, o seu filho esteja em contato. Eu tenho contato com o inglês todos os dias, porque o aperfeiçoamento, né? Quanto mais você se dedicar a algo, melhor você vai ficar no que você faz. É isso que acontece com o inglês. Exatamente. E é importante, gente,
é importante que sim, que tenhamos inglês sim todos os dias, porque quanto maior contato com a língua, mais rápido se vê o resultado. Então, assim, não é dizer, nossa, daqui uma semana meu filho já está falando tudo em inglês. Tudo em inglês. As pessoas têm esse mito. As pessoas têm isso e não funciona assim, gente. O resultado também precisa ter calma. É verdade. Então, não é da noite pro dia que se fala inglês. Tem uma especialista em bilinguismo, que ela se chama Rita Ladeia, e ela fala assim, ela dá um exemplo, que uma bailarina ela não aprende a dançar, né, com um dia. Então, acho bem interessante algumas coisas que ela diz, porque são coisas que a gente vê, né, todos os dias. Então, todos os dias me perguntam assim, mas em quanto tempo você aprendeu inglês? Mas foi rápido? Gente, tudo que a gente aprende, a gente aprende com o quê? Com muita prática. Não adianta eu falar assim, vou falar de um assunto, né, onde eu tenho que memorizar, ok, nós vamos memorizar, mas e aquela prática para você dominar esse assunto, né? E o medo, até você perder o medo de falar. Então, isso assim, é muito importante. Sim, então assim, nós temos que ter isso na cabecinha de cada um, né? Não se aprende inglês da noite pro dia e funciona com calma. A criança, ela vai começar a ter esse contato, né, dentro de sala de aula. Então, dentro de sala de aula, a teacher todos os dias vai fazer a mesma perguntinha, né? Hello, how are you? Então, todos os dias eles vão saber que eles precisam responder. Teacher, good, great. Então, a teacher, ela vai induzir essas respostas e quando vê, isso, para eles naturalmente. Isso, quando vocês virem, nossa, é um pulo de alegria, né, que os pais ficam, porque quando eles começam a ver resultado, é fantástico. É fantástico. Fala, não, realmente está valendo muito a pena esse ensino bilíngue. Realmente. Né? Então, eles têm essa socialização. E outra coisa também, a criança, ela é um ser muito puro. Ela, por mais que ela não saiba falar, mas ela vai te perguntar, como fala isso mesmo? Então, a gente vai repetir, ele vai falar errado, depois ele vai falar certo. E quando você vê, ele já está ensinando outras crianças. Exatamente. Então, é muito importante e nessa parte é que a gente vê o resultado, como está sendo bem positivo. Olha, eu tô vendo aqui, é o que eu tô conseguindo ver agora. A Lília, um abraço pra Lília. Lília é uma querida, foi minha student, foi minha aluna. E ela colocou assim, queria ter estudado em uma escola bilíngue, porque pensa em uma dificuldade com o inglês. Tá vendo? Lília, não pare de estudar. Lília é uma pessoa fantástica. Ela foi minha aluna. E é aquele caso. Estudar em uma escola bilíngue, né, hoje, não é mais um diferencial, gente. É uma necessidade. Então, assim, nós temos que estar sempre, né, antenados em tudo que está acontecendo. Então, como a Lilian colocou, nossa, eu gostaria de ter estudado em uma escola bilíngue. Então, eu acredito que muitos pais gostariam de estar dando isso, essas condições para o seu filho. Então, maravilhoso. Lilian, um abraço. É verdade. Vamos lá, então, para mais um tópico. Vamos lá, mais um tópico da nossa... Outra questão que o pessoal fala bastante, gente, qual é esse profissional de inglês e quem irá atuar no ensino do idioma? Então, assim, essa eu vou falar porque, né, Nalva? Tudo bem, let's go! Vamos lá! Então, gente, para ensinar crianças, tá? É um ponto muito importante que eu vou colocar para vocês aqui.
Para ensinar crianças, não basta saber inglês ou ser formado em letras, em pedagogia. E assim, o profissional precisa sim saber da sua área específica. Mas existe uma lei nos parâmetros curriculares que há a sua exigência, né? Aqui, por exemplo, no município, né? Como nós temos a carência de profissionais, né? Então, assim, eu tô vendo ali a Lília mandando. Então, assim, há sim uma exigência, né? Que no caso, o caso da Nalva, né? Dela estar hoje com a gente, é justamente isso, né? É por ela ser dedicada, é por ela ter o conhecimento, sim, da área da língua, né? Foi minha aluna, né, no passado, está sendo minha aluna atualmente. Então eu conheço a capacidade, conheço as habilidades, né, dessa profissional, né, que hoje está conosco. Então é muito importante, né, Nalva, com que a gente tenha isso explícito para os pais. Sim, claro. Né? Os pais, eles querem saber, né? Quem vai dar aula para o meu filho? Quem é a professora do meu filho? Né? Eu quero criticar, eu quero fazer uma crítica construtiva, eu quero elogiar, eu quero conversar. Então, assim, é muito importante mesmo você ter esse contato, né? Principalmente porque aqui o nosso foco maior é os pequenininhos, né? Que a gente já quer deixar a mente deles bem ativa conforme eles forem crescendo. Então, os pais, é muito normal que eles queiram ter esse contato com a gente, e a gente vai sim estar aqui para dar todo esse suporte. Exatamente. Outro tópico: os professores falam inglês ou português na educação infantil? Outro tópico que nos perguntam bastante, né? Verdade. E, gente, de verdade, preferencialmente deve haver uma imersão no idioma. Então, o mais recomendado é que toda a comunicação entre o professor e o aluno seja na segunda língua, né? Que no caso, o inglês. Isso é importante porque a educação bilíngue ensina a criança a pensar bilíngue, né? A pensar nos dois idiomas. Então, diferentemente dos cursos para adultos que tende a focar na tradução de palavras. Então, o que nós temos enquanto educação infantil e o que nós temos enquanto língua? A Teacher Nalva, o tempo inteiro, né? Ela vai estar falando em inglês com esses alunos. Recomendei a ela que, em hipótese alguma, haja o intermédio de língua materna, né, com esses alunos. Porque se a gente coloca o inglês, né, o bilíngue, é exatamente para que esse aluno seja inserido e seja tratado de forma como eles devem ser tratados. Fazendo o uso da língua inglesa. Então, como a gente colocou, a Teacher Nalva vai entrar na sala, ela vai fazer o papel dela como teacher, mas em hipótese alguma usar o português, tá? Eu digo assim: nos 3 primeiros dias de aula, que é os 3 primeiros dias de contato, né, da teacher com esses alunos que nunca viram inglês, ou se houver algum aluno que já tenha um domínio, né, um certo domínio, é natural que uns alunos vão ficar, né, nossa, o que essa teacher tá falando? O que essa, né? Eles falam assim, ai, o que é isso? Então, é natural com que eles reajam dessa forma. Mas coloquei para ela que nos primeiros dias de aula, nós iremos estar usando
a língua materna, né, como meio de instrução a princípio. Após esses 3 dias, será totalmente focado com a língua inglesa. Então, não vai ter aquela coisa assim dela falar assim, por exemplo, open your books, e de repente ela falar assim, vamos gente, abre os livros. Não, esquece que não vai ser tratado dessa forma. Aí já deixa de ser inglês, open your books e pronto, acabou, entendeu? Ah, mas o aluno não entendeu, eles ficaram ali, não fizeram nada. A teacher vai ter todo o suporte, tanto meu quanto de treinamentos, para que ela utilize de gestos, né, que a gente fala do move your body, tem outras formas também de falar que eu me esqueci agora, mas ela vai ter todo esse empenho em estar gesticulando, em estar ali fazendo com que esse aluno faça o comando que ela pediu, sem precisar usar o português. Então, português, no português. No português, ok? Então, português de forma nenhuma dentro, né, de quando eles estiverem ali. Outra coisa muito importante que nós não podemos deixar de frisar é a questão dos professores da escola. Os professores da escola, todos eles vão ter, tá, gente? Todos eles vão ter treinamentos para que, quando a teacher Nalva sair de sala, essas professoras vão dar continuidade, né, na execução da língua. Então, como assim? Se a professora da língua materna, ela pode utilizar dessa segunda língua, né, para esses alunos, ela vai continuar fazendo. Não que será, vamos dizer, não que ela vai dar essa aula, não. Ela só vai levar isso continuadamente. Então, se ela falar assim, abra os livros, ela pode muito bem falar open your books, eles vão entender da mesma forma, né? Então, assim, todos os comandos, as professoras regentes e auxiliares de sala vão estar totalmente integrados na língua inglesa. Nós vamos dar cursos gratuitos aqui dentro para que esses profissionais estejam ainda mais qualificados para esse momento do colégio, né, que é o momento bilíngue, que é a educação bilíngue que nós estamos propondo para vocês pais e para essas crianças, tá? Isso mesmo. Todos bilíngue. Todos bilíngue. Bom, gente, outra perguntinha que fazem pra gente. As crianças não confundirão os 2 idiomas? Já falei sobre isso. Vou falar rapidamente, tá? Eu até falei em outro momento aqui já. Sim. E, na verdade, assim, quanto mais novas essas crianças forem submetidas ao estudo do inglês, menor confusão elas terão. Tá? Porque o aprendizado se dará muito mais facilmente, tá? Então, obviamente, uma criança sendo inserida naturalmente, falando todos os dias, é óbvio que essa criança vai estar propícia a saber, né, de forma muito mais rápida e não vai fazer confusão nenhuma, né, quando esse aprendizado é mais cedo. Exato. Então, e só para lembrar também, Rosana, que uma criança bilíngue, ela tem surge outras inúmeras, tipo, a rapidez do cérebro dela, ela consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ela consegue ficar mais consciente sobre si, ela consegue ter uma socialização com as outras crianças muito mais estável, mais tranquila, uma criança mais paciente, mais tolerante, o convívio dela fica bem melhor.
com os outros. Então, assim, esse é alguns dos objetivos, né? Alguns do que acontece com a criança quando ela começa a ter esse contato com a educação bilíngue. Exatamente. Bom, gente, mais um tópico que nós vamos trazer. Educação bilíngue tem nivelamento? Gente, educação bilíngue não parte de nivelamento, tá? Então é aquele caso até que a Teacher Nalva colocou lá no início. O pouco que eu sei, junta com o pouco que ela sabe, e todos nós temos o aprendizado, né? Então, assim, existe sim alunos que já têm um histórico de contato com o idioma fora da escola, né? Que são esses alunos que fazem cursinhos, enfim, né? Tem sim, porém, esse aluno vai ter uma facilidade o quê? Maior do que os outros, tá? Mas o crescimento, gente, é para todos. Então, assim, não é porque um aluno sabe um pouquinho mais que o outro que não vai fazer parte desse mesmo caminho. Não, o caminho é igual, é para todos. Então, assim, o que já tem facilidade, o que já tem ali um certo conhecimento, ele só vai estar praticando mais, né? E então, compartilhando também, e compartilhando, né? Porque a criança, ela tende a ser até um pouco competitiva, né? Algumas crianças tendem a ter esse lado de competitividade. Então é onde eles falam assim, pô, você não sabe, e fica naquela coisa. O que nós não vamos levar isso dessa maneira, né, para não ficar com o outro, entrar, né, às vezes a pessoa se retrai com isso, Sim. mas nós vamos utilizar isso de uma forma natural, eficaz e natural para que essa criança também seja ensinada por esse outro. Né? Então, gente, educação bilíngue não parte do pressuposto de nivelamento, tá? Só para deixar vocês aí com mais uma informação. Outra coisa, como funciona esse processo? Gente, isso é muito importante. Eu quis trazer isso aqui, falei, teacher, nós precisamos falar sobre isso. Como que funciona esse processo de ensino bilíngue para crianças com deficiência auditiva? Gente, elas são tratadas da mesma forma como que são tratadas em português. As estratégias são as mesmas, ou seja, essas são as situações de inclusão. Então, não é porque nós temos uma situação, né, de uma criança, né, que precise de uma atenção maior, que nós vamos simplesmente se perder ou, né, não faz sentido. Deixar de ensinar, não faz sentido. Não é o que nós queremos, não é algo que nós temos enquanto colégio, né, e enquanto uma escola que é para todos, né, cidadãos, né, nós estamos formando cidadãos. Então, nós temos todas essas situações já preparadas, né, para que para que a gente possa atender né, a demanda e todos os alunos, seja ela em qualquer situação, tá? Então, o processo de ensino bilíngue para as crianças com deficiência auditiva, mais uma vez, elas são tratadas da mesma forma, tá? E as estratégias serão as mesmas como elas fazem já na língua materna. Certo? Mais alguma coisa, teacher, para acrescentar? Então, acho que tem vários pontos que a gente deixou, né? E eu tô aqui dando mais uma revisadinha para ver se a gente deixou de falar alguma coisa, mas a gente quer só frisar também que as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar mandando pelo WhatsApp da escola, né? Pode nos contatar também, que a gente vai estar respondendo para vocês. E
essa é só uma primeira live, tá? Não vou mentir, tô um pouco nervosa, embora já tenha um pouquinho de tempo que a gente tá falando, não parece, mas estamos. Mas essa é a primeira live, mas de muitas lives que nós vamos fazer. Sabe Tirar por quê? essas dúvidas, né, Nós vamos tirar dúvidas. No decorrer do nosso trabalho, a gente vai estar mostrando outras coisas, outros resultados, né? A gente vai ter também para pessoas, você que já está interessado em colocar o seu filho numa educação bilíngue, faça isso, conclua esse pensamento, coloque ele, você vai ver o resultado. E também a gente vai estar, no decorrer do nosso trabalho, filmando aulas, filmando programações que nós estaremos fazendo ao longo dos dias. E aí a gente vai mostrando. Um ponto importante, teacher, que nós não falamos seria sobre a carga horária da escola. Rosana, como vai funcionar essa carga horária? Né? Meu filho vai estudar que horas? Como é feito isso dentro do colégio? Então, assim, a carga horária, gente, para ela se tornar um programa bilíngue, ela precisa de ser no mínimo 3 horas, né, por semana. Porém, o que nós iremos fazer? Nós vamos colocar 1 hora de aula todos os dias. Então, assim, nós estamos ainda, né, concluindo, porque nós ainda não temos a situação real, né? Ainda está bem distante da gente iniciar, né? 2021, tá? Então, assim, o que eu posso adiantar para vocês é que nós vamos fazer da melhor forma possível. Nós vamos colocar essa carga horária dentro do horário normal de aula, tá? É uma coisa a se pensar e a se ver, ainda estudar bem direitinho como vai funcionar, porque eu não posso também prejudicar o andamento da grade curricular regular, né? Então, nós vamos colocar sim, se nós vamos estender um pouquinho, nós vamos ver, mas serão todos os dias, tá? Isso eu posso concluir que serão todos os dias aulas em inglês, né? O bilíngue será todos os dias, então 1 horinha de aula, a teacher Nalva vai estar aqui para atender, né? E se precisar, se Deus quiser, vamos chamar mais e mais profissionais. Com certeza. Né? Por enquanto estamos com a teacher e vai funcionar dessa forma. Carga horária não vai ser contraturno, pelo menos a princípio, não teremos contraturno, tá? Embora muitas escolas bilíngues usam de contraturnos, mas nós não vamos fazer dessa forma, porque acaba que o aluno, o pai, né, ou a mãe não consegue ter essa flexibilidade de estar indo embora e trazendo novamente à tarde. Então o contraturno a princípio não é uma escolha nossa. Então nós vamos fazer de tudo para deixar vocês bem amparados no mesmo horário, tá? De aula deles. Para facilitar. Isso. Então, acho que tem só uma coisinha, Rosana, que a gente não falou, que foi a questão do acompanhamento das tarefinhas deles de casa, né? Muito importante, isso mesmo. Como que vai ser esse acompanhamento, né, Nalva? Pelos pais, como que vocês vão, de que forma vocês vão estar acompanhando, né, esses alunos, os seus filhos em casa? Mas eu vou precisar saber inglês, que processo vocês vão ter que passar, né, para estar acompanhando isso do filho de vocês? Você quer falar, Nalva? Pode ir falando, a gente vai se trocando. Então, gente, como que vai funcionar? Vocês em casa, vocês têm que ser o suporte, tanto na língua materna e principalmente quando a gente fala de uma segunda língua. Então, como vocês trabalham isso com o filho de vocês? Por exemplo, ele chega em casa, você pergunta: olha, você tem tarefa? Tenho tarefa. Automaticamente ele vai falar: tem tarefa de inglês. Mas eu não sei inglês, como que me manda tarefa de inglês? Né? Mas nós, o tempo inteiro, nós iremos mandar essas tarefinhas
vai ser com as traduções para vocês, para facilitar, né? Para facilitar essa comunicação, né? Entre vocês. E automaticamente nós iremos estar mandando vídeos, né? Periodicamente, para vocês saberem como trabalhar essa tarefinha de casa. Então nós teremos todo esse suporte para vocês, que não vai deixar vocês, vamos dizer, na mão, né? Então nós vamos ter os vídeos, nós vamos ter outras formas ainda de estar colocando para vocês, tá, gente? Não fiquem apavorados os pais. Mas eu não sei inglês, Não fiquem, não tem problema, tá? Aonde ele aprende, vocês também vão aprender, né? Então, questão de tarefas também não vai ser, né, aquelas coisas assim carregadas, porque a gente sabe como que, né, tá o cotidiano da gente, de todo mundo, então sabemos disso também, né? Então vai ser mesmo coisas assim para reforçar. É verdade. E só para deixar claro também, né, Rosana, que a questão da tarefinha de casa os pais, né, ou o responsável, sim, ele tem que ter aquela rotina, né, de fazer a tarefa. Se não der para fazer todos os dias no mesmo horário, mas então reserve um momento que você consiga sentar e acompanhar, porque a tarefinha é do aluno, é da criança, não é do responsável, né? Então, assim, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem contactar a escola. Se vocês não conseguirem fazer, e como a Rosana já disse, vai vir tudo traduzido, então tudo escrito e traduzido também facilita o entendimento de vocês. Mas, porque a gente vê muito, eu já vi muito essa questão da tarefa ser do pai e da mãe ou do responsável. Não é, a tarefa é do aluno, é da criança. Mesmo que ele faça, não esteja 100%, não esteja bonito, não é para ficar bonito, é para a gente ver o desempenho dele quando ele sai daqui, do nosso ambiente bilíngue. Então, isso é bastante importante. Exatamente. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu quero mandar um abraço também para a Liz, né? Para a Elisa, que está nos assistindo. É uma parceira, né, da gente também, vai ser uma prof também da escola. A Lília, mais uma vez, agradecer também. Acho que é Hilde. Se eu falei errado, me desculpa, mas é Hilde. Acho que é mais ou menos isso. É que vai passando aqui, gente, e aí a gente... Indy Souza, desculpa. Ela escreveu aqui. Sucesso a todos os profissionais. Muito obrigada, dona Indy. Dona Indy é minha cunhada, gente. Olha, muito bom. Esposa do meu irmão, também está nos assistindo. Mandar um beijo pro meu irmão também, que está nos assistindo. Minha cunhada. Que mais? Salete Uxai. Também estava nos assistindo. Muito bom. Vamos ver mais pessoas aqui. A Maria Luísa, um abraço, um beijo, Maria Luísa. Também está aqui fazendo parte, né, com a gente. Deixa eu ver mais pessoas aqui. A Yumi também estava aqui nos assistindo. O Rodrigo também estava nos assistindo. Enfim, pessoal, um grande beijo, né? Agradecemos aqui toda a presença de todos vocês e daqueles que ainda virão para assistir, né? Vai ficar gravado. Então a gente agradece muito, e todas as dúvidas de vocês, tudo que vocês quiserem saber que se não ficou claro, mandem pra gente, tá? Não precisam ficar vergonhosos. Nós estamos aqui justamente para tirar essas dúvidas de vocês, tá? E assim, um grande beijo, um grande abraço. Teacher Nalva, quer se despedir do pessoal? Quero agradecer, gente, obrigado pela atenção. E sei que muita gente ainda vai ver esse vídeo. E quero falar para você também como uma mãe, né?
que o Colégio Planetário Bilíngue, na verdade, ele é único aqui na nossa região e eu espero muito e tenho certeza que vai impactar a nossa região para que a gente consiga dar um ensino de qualidade para os nossos filhos. Por quê? Porque é eles que é o futuro. Então, se eu não pude ter uma educação bilíngue, né, eu posso fazer um esforço para que o meu filho tenha. E com certeza eu vou estar contribuindo para um amanhã dele melhor e um amanhã nosso também, né? Gente, muito obrigada. Nós vamos estar fazendo uma outra live para responder as perguntas de vocês. E, consequentemente, assim que a gente tiver mais novidades, né, Rosana? A gente vai estar passando em primeira mão e vocês vão ficar por dentro de tudo. E, gente, o meu lema, né, sempre... Nós não estamos aqui para fazer melhor, nem para fazer pior, e sim para fazer a diferença. Então, contamos com vocês, estamos de portas abertas, de coração aberto para vocês, tá? Aqui no Colégio Planetário, nós queremos, né, muito que vocês se sintam acolhidos, né? Queremos muito que daqui um ano vocês possam chegar pra gente aqui e falar assim, foi a melhor escolha que eu fiz, né, em estar colocando o meu filho, a minha filha para estudar nessa escola. Então, a gente agradece muito, né, as pessoas que estão sendo parceiras, né, as pessoas que estão contribuindo de alguma forma para o nosso crescimento. E quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Até mais. See you! See you!